Show de bola, vamos começar então pelo ouro. O ouro já está dando uma possível oportunidade aqui, ok? Ainda não veio capturar a liquidez após as 5 horas da manhã. Está me dando uma oportunidade, mas ainda não é uma oportunidade saudável, né? Não voltou ainda para testar a mínima da sessão. Show? Vamos demarcar onde eu tenho parceria contrária a esse movimento. Já estou no tempo gráfico de 1 minuto, por quê? Porque ele já está chegando em regiões de interesse, tanto aqui como no Nasdaq, tá? Então a oportunidade aí está se fazendo válida no ouro. O risco está altíssimo, então sem condições de pegar esse movimento aqui no ouro, ok? O custo de cada entrada com um micro contrato, $470. Beleza? Qual que é a pontuação que o ouro andou nessa madrugada? O ouro é um ativo que anda de 25 a 30 pontos, ele andou 120 pontos somente nessa madrugada. Show de bola, o risco tá caro no ouro para ser pego. $470 um contrato. Ok? Então aqui eu vou aguardar ele vir em mínimos, testar novamente ou me deixar uma nova oportunidade. Eu tenho regiões de parceria contrária aqui. Eu tenho regiões de parceria contrária aqui, nesse ponto. Até mais válido que essa anterior, que está próximo aos 50%, ok? Para levar como consideração de cálculo. Show de bola. Aqui eu tenho uma região que foi invalidada pela anterior, pela mais recente, né? Invalidou essa anterior. Então eu tenho essas informações pelo 1 minuto. Show? Estou vindo pelo 1 minuto para a gente já observar possíveis movimentos de reação. No ouro a gente tem esse range. Eu tenho a máxima aqui iniciada após as 18 horas de Nova York, sendo para mim 20 horas o horário de Brasília. Então isso inicia e define o começo do meu range. Então aqui eu tenho o início e aqui nesse ponto aqui eu vou ter o final desse espaço-tempo demarcado, ok? Aqui eu encontro máxima e aqui eu encontro mínima da sessão. Vou pegar a mínima aqui do Nasdaq e vou copiar ela. Beleza, nesse ponto. Então só tem interesse no ouro se ele vier em mínimos, porque até então tá caro a entrada e o custo dessa operação. Okay? Com um único micro contrato, eu estou no micro ouro, né? Não estou no ativo cheio. Um único lote, um único contrato está o valor de $470 o risco. Então a operação está muito acima do que a gente utiliza de margem para uma conta aí de 50k, ok? Início de uma conta de 50k, de 25, se a gente tem um financeiro ali, algo entre 200 e 250 de margem disponível diária, isso daqui já é o dobro, né? Então, sem condições de tomada desse risco, ok? Mas já iniciamos pelo 1 minuto para poder passar essas informações, verificar se eu tenho possibilidades de entrada aqui, né? Em parceria contrária, eu já não teria um retorno bacana. O retorno já estaria de 400 de custo, 470 para um retorno ali possível de entre 200 o retorno. Então, retorno metade do meu custo, ok? Mas acima, aí sim, eu teria ali regiões próximas ao custo que eu estou tendo de operação. Porém, essa operação aqui, para mim, não é considerado viável. Show? Vou cair lá para o Nasdaq, também em 1 minuto, para a gente terminar de verificar as possibilidades de entrada. Depois que eu lapidar essas informações, aí sim, eu verifico cenários de projeção dos 5 minutos, né? Verificar se o 15 rompeu topos, se mudou a estrutura no 15 minutos, 5. Aqui eu já estou direto no 1 minuto para verificar aí possibilidades de entrada.
Então se até as 5 da manhã eu tinha essa mínima, show. Aonde estava a minha máxima? Aqui. Qual foi o horário que o mercado iniciou? Sessão abertura após as 18 de Nova York. Então a sessão iniciou aqui, show de bola, às 8 da noite, horário de Brasília, sendo 18 horas, horário de Nova York. Show de bola. Desse ponto aqui, mínima, máxima. Qual foi a pontuação que o Nasdaq caminhou nessa madrugada? 100 pontos. O Nasdaq é um ativo que anda de 100 a 150 pontos. Então ele está na média, diferente do ouro, que é de 25 a 30. E a gente está em quase 120 pontos no ouro. O ouro quase que quadruplicou, né? O range de pontuação nessa madrugada. Então beleza. Então no Nasdaq eu também vou verificar se eu tenho estruturas saudáveis, né? Eu já encontrei o range, eu vou verificar desde a tomada de risco de mínimas, iniciou a sessão, tomou o máximo, depois veio, quebrou a característica. Ele retornou 50%? Ele retornou 50%? Então se ele retornou, eu tenho estruturas, eu tenho topos nessas estruturas. Se ele tem estruturas novas, eu tenho aqui novas referências também de máximos e mínimos, pontos de valor também. Aqui o ponto mais caro da sessão é em máxima. A máxima é o ponto mais caro, mas eu também tenho aqui o topo forte num minuto. Show de bola. Quando ele quebrou essa característica, esse fundo aqui se tornou um fundo fraco, dentro aqui do 1 minuto. Quando ele trocou a característica. Então aqui ficou um fundo fraco. Sendo ali o mais adiante, sendo um possível fundo fraco, né? Show de bola. Então aqui eu tive uma região liquidada. Eu tive aqui uma outra região liquidada, que ele me formou aqui um topo forte. Essa estrutura foi invalidada, deu origem a essa nova. Um topo forte, show. Essa estrutura novamente foi mitigada e liquidada, me dando uma nova referência. Mitigada, ela retornou 50%, ela buscou parceria. Então eu tenho pontos de estrutura saudável. Tive uma negociação, duas negociações, agora eu estou no terceiro ponto de negociação. Minha terceira estrutura. O mercado está em tendência de baixa no minuto. Uma estrutura de baixa. Quando eu tenho ali 1 minuto descorrelacionado do 5 e do 15, quando ele está apontando para baixo, eu tenho ali uma possível início de compra. Quem quer comprar, compra barato. Então ele está chegando em regiões de comprar barato. Está em mínima da sessão. Uma estrutura de baixa, para mim, ele está buscando comprar barato. Nesse momento eu começo a observar, a partir da tomada da mínima, eu começo a observar e demarcando e calculando possíveis entradas. Até o momento, o IFVG deixado é esse. O topo desse IFVG é esse. Então eu fico calculando e aguardando movimentos acima. Eu tenho aqui já definido minha máxima, mínima. Se for levar em consideração dentro da estrutura, eu tenho esse outro ponto aqui de parceria contrária. Então o retorno e o custo da operação está 1 para 1. Para início, tá bacana? Tá bacana. Para o início de uma operação, porque eu ainda tenho regiões acima aqui, eu tenho sangue na água acima. Eu tenho mais liquidez aqui. Eu tenho esse topo forte do minuto, tenho esse topo forte do minuto. São regiões de liquidez. Onde eu tenho um outro ponto de liquidez. Este aqui, o único IFVG deixado anteriormente. Vamos ver se esse outro também invalida. Esse outro aqui acaba estando dentro desse, né? Então ele é invalidado por esse anterior. Show de bola. Então permanece essa informação aqui.
show. Eu tenho o mínimo da seção, posso aqui delimitar também o estilo para não estender essa mínima, né? Como ela já foi tomada próximo à mínima realizada, eu vou demarcar desse ponto aqui essa máxima e mínima. Show de bola, mínima da seção. Beleza, então aqui eu tenho um possível custo. Qual seria o custo dessa entrada? Com um contrato em torno de 54 dólares. Aqui já tem margem sim para mim conseguir ter uma boa entrada sem comprometer todo a minha margem ou dobrar o custo de margem diária que eu utilizo. Por conta de 50k, contas maiores a gente vai utilizar margem maior, né? Aqui é buscar dar mais vida à minha conta, não querer pegar em um único trade toda a minha margem. Então aqui eu estou calculando, eu tenho entradas de compra aqui ainda? Não. O que eu preciso aguardar? Eu já tenho máximo e mínimo, eu demarquei tudo a princípio pelo 1 minuto, não acompanhei os 5. Eu vou lapidar os tempos maiores? Vou. Mas agora eu já entendi que eu tenho mínimo, estou na possibilidade ali de ocorrer uma operação. O que eu aguardo? Ele já veio e capturou a liquidez de mínimo. A partir desse momento eu estou começando a observar, demarcar e calculando os movimentos que ele for fazendo para o momento que ocorreu o padrão de entrada, eu já tenho o custo desse padrão para poder executá-lo, ok? Então aqui eu venho demarcando, calculando possíveis entradas, eu estou nessa estrutura aqui, show? Ele vindo aqui abaixo, me deixando aqui um padrão de entrada, aí sim aciona ali a execução. Enquanto isso eu só tenho uma demarcação, e na demarcação eu venho calculando. Ele vai se movendo o ponto meu de referência de entrada. Por quê? Até então o último vácuo deixado foi esse. Ele deixou esse último vácuo e capturou a liquidez. Agora ele capturou a liquidez, ele deixou algum outro vácuo? Não. O único ponto aqui ainda, não adianta a gente querer caçar vácuos de liquidez que não existem. A gente tem que usar um candle, 2 candle, 3 candle, para a gente localizar aqui vácuos de liquidez. Show? Aqui eu tenho um pequeno vácuo de liquidez? Tem. Mas não adianta querer ficar diminuindo para encontrar. A gente vai localizar e vai aguardar o padrão de execução acima dele. Isto ocorrendo aqui, aciona o meu padrão de entrada. Então ele vai ganhar acima, vai tomar o topo desse candle agressor. Vamos dizer, aqui eu tenho esse candle agressor. Esse FVG deixado aqui. A extremidade dele é aqui. Então se eu correr dele romper essa extremidade e fechar acima dele, aí aciona o nosso padrão de entrada, acima do sweep de liquidez, né? Aí tem uns detalhezinhos que a gente sempre vem acompanhando. Mas a partir desse ponto, a tomada de decisão ela é válida. Ah, não ocorreu, Fortunato, não tomou acima e está fazendo novas informações. Opa, marco novas informações e aguardo o mesmo padrão nessa nova informação. Ele vai se encaixar a partir do momento que capturou a liquidez de mínimo. Show? Então é essa expectativa que eu tenho aí para o Nasdaq nessa sessão do dia 29. Estamos aí próximo aí ao encerramento do ano. Temos hoje de operação, mais amanhã e na quarta-feira a gente vai ter aí um dia que vai encerrar mais cedo, a véspera, né? Show de bola, amiguitos. Então eu já tenho aí a expectativa para essa sessão. Já vou mandar também aí no grupo. Show. Então aqui é a projeção que a gente tem aí de operação. Então bora lá. Já estou nesse momento demarcando, calculando e aguardando possíveis padrões de entrada. Conforme eu vou calculando, ele vai melhorando também a minha condição de retorno, tá?
Se ele fizer uma nova estrutura, nova referência, novas posições a ser demarcado. Aqui até o momento é isso. Eu tenho esse possível retorno. Esse FG está interferindo nesse? Não. Nenhum invade a competência do outro. Então os dois podem permanecer. Eu só apago essa informação aqui de topo, para mim ter um só como referência. E a tomada acima dele ali, eu calculo para possível reação de entrada. Show? Então essas informações estão válidas para o MicroNASC nesta sessão. Deixa eu mandar essas informações agora também nos grupos. Regiões válidas para o Nasdaq. Alarme acionado. Demarcando. Calculando. Possível entrada. Show de bola. Então no Nasdaq a gente já tem aí uma possível entrada aí para ser realizada. Agora a questão é aguardar, né, para a gente poder realizar essa boa operação. No ouro, como que ele está se comportando lá? Se ele não vier abaixo no ouro, eu não tenho uma entrada ali que eu considere com risco aceitável, tá? Porque aqui tá caro a entrada. Então vamos continuar no Nasdaq e vamos finalizar agora observando o que a gente sempre tem de início. Eu não tive ali o complemento dos 5 minutos, agora a gente vai fazer. Quando eu estou na iminência já de mínimos, eu sempre vou iniciar já pelo 1 minuto para poder não perder uma possível entrada. E depois do estudo realizado eu vou aguardá-lo. Show de bola. Então, observando pelo 15 minutos, ele tomou a estrutura de topo do 15? Não. Então, se no 15 minutos não alterou, eu venho aqui pro 5. Vamos observar. Show de bola. Nos 5 minutos, o que eu vou fazer? Eu vou projetar adiante pegadas de liquidez que ficam de uma sessão para outra. Isso aí, dos 5 minutos. Aqui eu tenho regiões válidas, que estão sendo projetadas de uma sessão para outra. Aqui eu tenho regiões válidas que foram até mitigadas, sim, já foram capturadas ali dos 5 minutos e agora a gente já está ali em informação dentro do 1 minuto. Então, o que eu tinha de parceria a favor do movimento já está demarcado, não tem nenhuma nova informação nos 5 minutos, a anterior é esta. E de parcerias contrárias ao movimento, as parcerias de venda. Eu tenho alguma região para ser projetada adiante? Tenho. Aqui uma região. Show de bola. Região válida. Acima. Tenho regiões ali dos 5 minutos que estão sendo projetadas adiante, que já vem já de alguns dias? Sim. Então, se a gente tem essas informações, a gente verifica se elas estão ali alinhadas, se estão demarcadas corretamente. Show de bola. Regiões demarcadas e projetadas. Então, me confirma que estamos alinhados também nos 5 minutos. Estamos alinhados ali em questão do 15 e 1 minuto para poder fazer execuções de entradas, para poder demarcar, reagir, calcular e executar possíveis entradas, ok? Então eu já tenho 15 minutos, ok, 5 minutos está projetado adiante, o que tem dentro da sessão é mastigado no 1 minuto, então agora no Nasdaq a gente está observando e demarcando e calculando possíveis entradas. Conforme ele vem demarcando outras pegadas de liquidez, eu também venho demarcando novas informações de entradas, possíveis regiões de entradas.
E com isso vai mudando o meu cálculo de custo e o possível retorno, ok? O retorno pode ficar mais atrativo, com um retorno maior, eu quero dizer. Antes meu retorno estava 1 para 1, agora está 2 para 1. Antes que o meu custo era 50 para um retorno de 50, agora o meu custo ele é 50 para um retorno de 100, um possível retorno de 100. Então eu vim observando, demarcando e calculando. Não é porque atingir o mínimo que eu vou clicar em compra. Eu vou aguardar a execução dessa compra. Show? Maravilha. Então no Nasdaq já estou alinhado, demarcado. E no ouro, a gente também está aguardando uma possibilidade de entrada, mas abaixo somente após a captura da liquidez na mínima. O meu alarme está demarcado no 4.464, beleza? Essas minhas regiões demarcadas para o ouro. Então eu vou colocar aqui também, lá no grupo, aonde está a mínima do ouro. No ouro não tem nenhuma entrada nesse momento. Show de bola. Regiões válidas para o ouro. E o alarme lotado no 4.464.0. Beleza, a partir desse momento aqui no ouro eu tenho interesse de reações. Vamos observar no 15 minutos. O ouro, ele tomou posições de máximas lá no 15 minutos. Se ele tomou posições de máxima, a gente tem nova. Ainda tem aí a extensão desse movimento aí do 15 minutos, ok? Vamos observar em estrutura. Como eu não tenho, eu tenho limitações de barras, né? Por questão de não ter o TradingView pago, então a gente ainda tem a extensão aqui desse movimento. O que eu tinha anterior aqui, show de bola. Então, como ele não veio buscar liquidez em 50% e já tomou topos, eu ainda tenho aqui a extensão do movimento do 15. Ok? E para o 15 minutos não atrapalhar nada essas informações que são válidas, fica parecendo mesmo, tá poluído o gráfico que a gente está num tempo maior observando. Eu vou fazer o que? A visibilidade disso aqui, eu só quero ele a partir dos 10 minutos. Ok? Show de bola. Então já tenho a máxima ali realocada. E se no 15 minutos não houve a mudança, no 15, ali no 5 minutos a gente não teve alteração de estrutura. Também estamos alinhados no mesmo ponto. Mesmo ponto. Não voltou a buscar liquidez? Não voltou a buscar liquidez. Então a gente tem a mesma referência aí de estrutura dos 5 minutos, perdão. Ok? Mesma região. Então o que a gente faz aqui nesse ponto? Eu somente demarco estruturas, só pegadas de liquidez. Vou marcar somente as informações projetar adiante dos 5 minutos. Regiões de parceria de compra e regiões de parcerias de vendas. Show? Fortunato, mas eu não acompanhei desde o início. A gente vai fazer as remarcações todas. Na data de hoje eu já iniciei pelo 1 minuto para observar a reação, ele já estava próximo de mim. E isso sendo possível ocorrer, eu vou sempre iniciar pelo tempo menor, porque o tempo menor é o tempo de reação. O tempo maior é um tempo de estudo e observar se a região veio buscar liquidez naquele ponto. Se aquilo não ocorreu, beleza, aí eu venho só demarcando. Mas se já ocorreu a busca de liquidez, eu já venho para uma possível reação.
A reação aqui está cara, mas é uma possível reação. Não tenho margem para poder executar, então eu vou aguardar capturar a liquidez dessa mínima. Se ela não ocorrer aqui nesse ponto, lá num minuto, me dando um padrão de entrada, eu aguardo uma nova referência. No ouro eu tenho uma única estrutura, desde a tomada de liquidez aqui, de mínima, a gente tem uma nova referência, vamos observar. Máxima, tomou mínima, show. Ele veio buscar liquidez? 50% veio. Então quando ele vem buscar liquidez 50%, a gente tem um avanço, então tem uma nova estrutura. Então também tem aqui um topo forte. Tem uma outra região também de dinheiro caro dentro da sessão. Topo forte no 1 minuto. Isso aqui é uma outra região de valor. E se ele não me der uma oportunidade neste ponto de vir capturar a mínima da sessão, me dar uma possível reação, eu tenho interesse de aguardar a troca da característica. E ele tomando essa máxima, que é uma das extremidades, eu tenho uma possível reação. Tomando mínima, eu começo a observar, demarcar e calcular. Tomando máxima, eu vou aguardar um retorno de 50%. Capturou o dinheiro mais caro aqui da estrutura, da seção está acima, eu vou começar a aguardar um retorno nos 50% para me observar esse possível padrão de entrada. Aqui para mim ele só é válido a partir da mínima, e ele tomando máxima, ele é válido a partir dos 50%. Aqui é o se, somente se. Se ele tomar topos, eu vou aguardar o retorno de 50% para uma possível reação. Se e somente se. Beleza? Então no ouro são essas expectativas. Já tenho projetado adiante aí pelos 5 minutos. No 1 minuto a gente está dentro da sessão observando para a reação. Eu tenho duas estruturas de negociação. Aqui eu tenho o dinheiro mais caro da sessão. Aqui o dinheiro mais caro da estrutura e o dinheiro mais barato da sessão e da estrutura. Beleza? Então show de bola. Então a gente já está projetado e aguardando possíveis movimentos no ouro a partir da mínima ou a tomada da máxima. Nasdaq, a gente está mais próximo de uma possível entrada. Então o Nasdaq eu já estou demarcando 1 minuto para poder reagir. Então estou aguardando se só se ele já capturou mínima. Ele já veio capturar o dinheiro barato dessa sessão. Eu tenho dinheiro caro da estrutura, dinheiro caro da estrutura, o dinheiro barato da sessão foi capturado. O dinheiro mais caro da sessão também está acima. Então eu tenho pontos de valores acima disponível também para liquidez. Então não estou vendo pontos de entregar alvo que não estejam dentro da sessão. Aqui eu já tenho retornos que já me dão bons retornos, né? Conforme o trade ocorrer. A estrutura está tomando avanço sem ter uma nova, sem ter mitigado 50%, só estico a referência. Esticando a referência, ele vai trocando para mim, me dando novas informações de quem é quem, aonde eu tenho região de compra, aonde eu tenho região de venda, possíveis parcerias contrárias também, regiões de parceria contrária para mim vir realizando cálculos de entrada. Show? Sim, aonde tem o possível primeiro retorno, primeiro ponto ali de pressão de parceria contrária. Também preciso saber onde estão esses pontos. Show de bola. Então a partir desse momento é esse movimento que a gente vai fazer aí no Nasdaq. Então a gente já está observando, demarcando e calculando. Show? Agora toda e qualquer informação, até mesmo a possível entrada desse movimento, a gente dá continuidade lá nos grupos. Inclusive no grupo do Localizando, onde é um grupo aberto, a gente realiza estudos, execução e possíveis entradas. Acompanhamento desde o início da execução, gerenciamento e o encerramento da entrada. Amiguitos, obrigado a todos. Não deixe de clicar em curtir. Se inscreva no canal para receber as informações sobre vídeos que eu tenho de ferramentas, plataformas, principalmente sobre as mesas proprietárias.
e um pouco também sobre o conteúdo operacional que eu realizo com o IFVG. Tamo junto, desejo a você uma ótima, excelente segunda-feira e que ano, hein? Parabéns pelo excelente ano. Tamo junto, amiguitos. Forte abraço a todos.